O Bom Dia RU realiza entrevistas especiais nas últimas semanas de 2024. A nossa proposta é relembrar fatos a partir de pessoas que participaram de forma ativa dos acontecimentos que marcaram Pelotas esse ano. Hoje o nosso convidado é o prefeito eleito Fernando Marrone. Chegar ao fim de 2024 é ter a impressão de ter corrido uma maratona, prefeito. Bom dia, bem-vindo ao Bom Dia, Alessandro. Bom dia, Marcelo. Uma alegria estar aqui com vocês, né? E particularmente nesse final de ano, eu tenho visto muito nas redes, né? Eu não tenho motivo para ser infeliz, eu tenho todos os motivos do mundo, né, para comemorar e tal, e as pessoas vão botando ali, né, os seus momentos que viveram em 2014. Eu passei por um momento muito difícil em 2014 na Transurb, né? na tragédia, porque a Transurb vai de Porto Alegre a Novo Hamburgo, exatamente toda a região que foi alagada, né? Nós tivemos lá um esforço muito grande, as nossas estações são elevadas, nós salvamos ali mais de 5.000 pessoas, né? E salvamos a empresa, porque salvamos os trens. Maio de 24 foi um... Que nos antecipamos ao que... marco, né? Ao que o Instituto de Pesquisas da URGS alertou que ia chegar a tal nível no aeroporto, ninguém fez nada no aeroporto, nem nas locadoras, ninguém se mexeu ali. E nós, acreditando na ciência, paramos a nossa operação, deixamos 50.000 pessoas sem transporte para salvar os trens, né? E conseguimos. Então esse foi um marco assim para mim, né, ter vivido a tragédia bem de pertinho, com o meu coração também voltado para Pelotas, mas os eventos aqui aconteceram depois do que aconteceu lá, né, e tal, enfim. E, claro, né, a disputa eleitoral é o que tem de mais efervescência na cidade, porque mobiliza toda a comunidade em torno das suas ideias, etc. E a eleição sempre é, né, digamos assim, um momento de muita tensão, de muita apreensão, né, enfim. Então, eu penso, mas felizmente, né, eu tenho dito isso, a eleição em Pelotas foi exemplar, na minha opinião, né? Do ponto de vista democrático. Claro, tem canelada, tem isso, tem aquilo, mas nada fora da política, né, como aconteceu né, exemplos a gente tem muitos no país, e os bons exemplos a gente deve, né, comemorar, e eu acho que aqui a eleição foi bem exemplar. Pelotas mostrou muita civilidade na eleição, muita consciência democrática, então isso para mim foi importante, mas continua, né? Venceu a maratona? Não venci ainda, porque, né, nós temos etapas até assumir o governo, compor o governo, fazer esta negociação, né, com todos os partidos que estiveram conosco, instituições que são importantes para que a prefeitura possa desenvolver um bom trabalho, como a Católica, né, que é muito importante na área da saúde, essa relação, né? Então, o governo tem que expressar aquilo que nós falamos durante a eleição. Nós queremos união de todos, pacificação, amplitude, para que a gente foque naquilo que diz respeito à vida das pessoas e que nós temos que resolver em Pelotas. Prefeito, o senhor acabou de falar nessa maratona, como o Marcelo falou, que foi a eleição. Como é que é a sua rotina para ter todo o fôlego que o senhor tem, todo o fôlego que o senhor teve esse ano, que o senhor falou aí, o senhor estava lá na presidência do Transurb, aconteceu essa tragédia, que é algo que tira o sono, mas não é só o sono, as pessoas pararam de viver, né, naquele período. Sim. Aí o senhor vem para cá, o senhor internamente teve muitas conversas, muitas reuniões, muitas disputas no próprio partido para se resolver. Aí o senhor enfrentou uma campanha que não foi das mais fáceis. O senhor disse que teve canelada, eu acho que teve um pouco mais do que canelada, mas tudo bem. E como é que é isso? Como é que o senhor tem tanto fôlego? Qual é a sua rotina? Como é que o Fernando Marrone se prepara para tudo isso, assim? Bom, meu ritmo de vida sempre foi muito acelerado, né? Como deputado, como prefeito, como militante do movimento sindical, por exemplo, minha vida era Brasília, era, né, sempre muito intensa, e eu acho que eu me acostumei com esse ritmo, né? E a minha rotina eu sou muito regrado, né, para sono, sou muito regrado para alimentação, sou muito regrado com a atividade física, né?
Então eu procuro sempre, né, levanto cedo para ter tempo, né, de todas as atividades e, enfim, né, acho que o segredo é alimentação, cuidar do corpo, né, e tratar a mente, tratar os problemas, né, como eles devem ser tratados, com tranquilidade, com paciência. O que não pode resolver agora, resolve amanhã, né, mas não se estressar, né, e pensar que o mundo vai acabar frente a qualquer uma das dificuldades, né, porque isso assim, como eu me mantenho, né, para poder enfrentar todos os problemas. Prefeito, 20 anos se passaram, né, desde o seu último mandato aqui na cidade de Pelotas, né? Como você avalia o desenvolvimento da cidade? O que mudou nesses últimos 20 anos? Eu acho que a cidade, né, eu fiz esse balanço, fiz essa crítica, né, eu acho que a cidade teve um impulso muito grande de investimentos na área da construção civil, de novos bairros, etc., né, que foram os investimentos privados, que eram importantes, são importantes para a cidade, tem mercado para isso, né? Mas, de outra parte, o nosso déficit habitacional cresceu. Hoje são 10 mil, algo em torno de 10 mil, segundo o IBGE, que não tem moradia, né? Então, acho que nesta área das moradias para baixa renda, eu tinha feito, durante 4 anos, 1.760 habitações para baixa renda. E de lá para cá nós não conseguimos continuar aquele ritmo para vencer o déficit habitacional, que eu acho que poderia ter sido vencido. Os serviços da prefeitura, né, de cuidado com a cidade, zeladoria, não vi nenhuma evolução, né? Inclusive, essa era a maior expressão, né, dos bairros populares. Olha, no tempo do Marrone era limpo, arrumado, drenado, né, tinha cuidado com isso. Então, eu também não vi grande evolução, que a zeladoria é algo que diz respeito a todos, e que incomoda a todos, né? Lhe incomoda como cidadão pelotense? Claro, me incomoda. Quando o senhor anda de bicicleta... Me incomoda muito, né? Inclusive, esse tema da mobilidade na cidade, particularmente para bicicleta, né? Fizemos tantos 1.000 metros de ciclofaixa. As ciclofaixas uma não se encontra com a outra, as ciclofaixas são de péssima qualidade. Aqui na Juscelino, não tem 5 anos, estão refazendo a ciclofaixa. Refazendo uma ciclofaixa, mas como que não vai durar 5 anos uma ciclofaixa? Né? Assim, não liga, não tem espaço para te sair de uma grande avenida e entrar na outra, tu está correndo risco permanentemente, né? Então, assim, eu acho que... Eu tenho dito o seguinte: a cidade teve muitas oportunidades, recebeu muitos recursos, mas nós não fizemos o nosso dever de casa, de fazer obras bem feitas, duráveis, né, com segurança, na mobilidade, etc. Na saúde e na educação, bom, não preciso falar, né? O que aconteceu na educação é um desastre para uma cidade educadora como Pelotas, que tem o conhecimento, tem formação de mão de obra, né, de capacidade para isso. E, né, esse indicador que nós temos aí de rodar no IDEB, né, das crianças concluírem o ensino fundamental sem saber ler e escrever. Ou seja, elas não sabem fazer as 4 operações e não sabem interpretar um texto, né? Então, isso é muito grave, a gente tem que recuperar, mas a cidade pode recuperar, né? E na área da saúde, todo o esforço que nós fizemos de pronto-socorro, de SAMU, de Hemocentro, do PID que a gente tinha, que era atender as pessoas em casa, hoje é o Melhor em Casa, né? E a UPA, nós ficamos parados, só temos uma UPA, né? Não conseguimos resolver ainda o tema do pronto-socorro, 20 anos se passaram, né? Enfim, então, essa foi a crítica que eu fiz durante o processo eleitoral, como eu enxergo a cidade, e o desenvolvimento econômico, em que pese, né, o desemprego na nossa cidade não ser algo tão alarmante. Explico, nós temos 23 mil MEIs em Pelotas, porque a cidade é uma cidade de serviço. Então, quando eu encontro aqui o rapaz que está ali embaixo com o motor do ar-condicionado para trabalhar na Católica, ele não tem carteira assinada, ele é MEI, né? Então,
é preciso perceber isso. Nós temos 14 mil, quase 15 mil no comércio, 12 mil na administração pública em geral e 6 mil trabalhadores na área da saúde. Esse é o desenho da nossa cidade. Então, nós não temos grande massa de trabalhadores na indústria, etc., mas nós não temos um grande problema de desemprego. A maioria do desemprego se dá por falta de formação, etc., que tem que ser feita, né, e que tem que ser ajudada. Então, assim, mas o desenvolvimento econômico nosso precisa de, né, um incremento muito forte no turismo, que ele é o maior empregador hoje, é a maior indústria do mundo, hoje é o turismo, já passou o petróleo, né? E dá o emprego mais diversificado possível, oportunidades para MEI e para todos. Então, acho que precisamos acelerar esse tema do turismo, né? Do turismo de patrimônio, de eventos na cidade. Por morar em Pelotas, por ter a família em Pelotas, o senhor mesmo disse, né? Foram vindas e indas a Brasília, Porto Alegre, mas o senhor está sempre aqui. O senhor é cidadão de Pelotas. Tem que ter alguma coisa que o senhor goste e que quer dar continuidade, assim, que tenha, porque o senhor já elencou aí todas as questões que sempre foram sua crítica em campanha mesmo, como o senhor me afirmou, tem coisas que incomodam o cidadão Fernando Marrone, não é só o gestor municipal, mas tem alguma coisa que o senhor goste e que o senhor quer dar continuidade. Eu acho que, por exemplo, o tema da segurança pública, o programa do Pacto pela Paz, a concepção do programa que integra segurança ostensiva, integra as políticas públicas da prefeitura, de saúde, educação, emprego, etc., assistência social, né? Eu acho que tem um bom exemplo, né? Eu acho que está bom, acho que não. O que a gente precisa, né, fazer? Nós precisamos resolver o problema do feminicídio, né, do ataque às mulheres, que cresceu demais na nossa cidade. E, bom, então, ele tem uma falha nessa política, né, que não consegue enfrentar esse tema, que não é a mesma coisa que enfrentar o crime organizado, né, porque não é da alçada do município, agora, né, com mais expressão, o governo federal quer, né, e porque o crime organizado não ele é nacional, internacional. Ontem eu estava vendo o cara lá dentro do presídio do Paraná comandando as coisas no Rio, né? Então, esse tipo de concepção de segurança pública, e cada estado tem o seu cadastro, cada estado tem as suas ações e não se conversam, né, não tem como funcionar. Então, precisa mesmo de uma reorganização na segurança pública. E aqui eu vejo que o Pacto pela Paz tem indicadores importantes, né, mas tem falhas também, mas nós vamos manter, o que nós queremos é mais, né? Aliás, todas as políticas, né, são de duração continuada, né? Sim. Educação, saúde, etc. Os desafios da cidade são permanentes. Todo dia tem que limpar, todo dia tem que tirar lixo, todo dia tem que fornecer água, todo dia tem que ter médico no posto. Então, e isso vai passar de um governo para outro e vai continuar, né, como desafios permanentes da cidade. O que a gente tem que melhorar essas políticas. O senhor teve há poucos dias no 13 Horas. Sim. E eu estava escutando o programa, né? Programa nosso aqui da RU, né? E aí alguém disse para o senhor, mas o senhor vai ter muito trabalho pela frente. E realmente, né, prefeito, tudo isso que o senhor está falando, a cidade, ela todo dia acorda e deita, ela acorda de um jeito, deita de outro e acorda de outro. Então, assim, é realmente uma carga muito grande de trabalho que o senhor tem aí pela frente. Sim. Mas qual é o meu segredo? Meu segredo é compor uma boa equipe. Quais são os critérios que nós estabelecemos? Era isso, né? Que tu ia entrar, né, Marcelo? Até aproveitando, né, aí a deixa, né, que a vida de um gestor ela é repleta, né, de escolhas, né? Então, essa pergunta que eu ia fazer, o senhor tem enfrentado nas últimas semanas algumas críticas, algumas pontuações em relação ao secretariado anunciado, né? E aí o senhor tem agora como explicar para a gente como foi construído o primeiro escalão do seu governo, quais os requisitos para fazer parte e os critérios dessas escolhas?
Tá bem. Primeiro que eu recebi muito mais elogios do que crítica. Recebi uma crítica aqui ou ali, mas a maioria... A rede social, a culpa é da rede social. Ok, né? Enfim, o que eu digo? É evidente que nem todos vão concordar. Nem todos têm muito. Né? Não vão concordar com este, com aquele, porque tem uma preferência por outro, acham que o outro é melhor gestor, etc. Mas o que foi o nosso desafio? O que a gente sempre disse, né? Durante a campanha, inclusive? E entre o primeiro e o segundo turno, com todos, nós dissemos o seguinte: olha, quem estiver conosco no segundo turno vai participar do governo, com as suas políticas, com a política do governo, mas, enfim, podendo contribuir. Porque nós queremos união para a reconstrução, ponto. Depois do segundo, quando nós vencemos o segundo turno, nós tínhamos lá o PDT, o PMDB, que já tinham vindo, tinha apoio de vereadores de outros partidos, etc., que estiveram conosco no segundo turno, e tinha o pessoal que foi eleito e que o seu partido não foi eleito e que queriam conversar. Então então vamos estabelecer uma mesa de negociação. Primeiro, nós vamos ver o que nós vamos mudar na estrutura da prefeitura. E aí fizemos essas alterações de assessorias para as secretarias. Não tem secretaria de comunicação na prefeitura, né? E a prefeitura comunica tudo: saúde, educação, assistência. Sim. Existe a prefeitura é uma agência de notícias da cidade. Exatamente. Né? Então, transformar o cargo de assessor em cargo de secretário e montar uma secretaria com os cargos que existem na prefeitura, se aumentar a despesa, e assim fizemos. Defesa civil, temos que ter é urgente que a gente trate desse tema da defesa civil, etc. Né? Mulheres e igualdade racial, que a gente tinha se comprometido na campanha. Né? Então, e mais a Secretaria de Esporte, que nós dividimos da Secretaria de Educação. Porque quando tem uma secretaria muito, muito pesada, como é a Secretaria de Educação, que a atividade fim toma toda a energia da secretaria, acaba que o esporte fica um departamento. A nossa cidade precisa dar um status maior para o esporte, nós somos uma cidade de esporte, etc. Então, fizemos esse movimento, sem aumentar a despesa. Bom, concluído esse processo da estrutura, vamos ver os critérios. Os critérios são critérios políticos, ok, mas o critério técnico tem que pesar muito. Nós temos em todos os partidos muitos quadros que pode ser educação, o cara tem que saber o que é aquele tema, o que está tratando, ser um bom gestor, porque gestor da atividade pública é uma especialidade, né? Digamos assim. Então, política, capacidade técnica e diversidade. Tem que ter mulheres, tem que ter negros, tem que ter... Bom, temos que ter essa diversidade. Então, eu pedi para cada um dos atores apresentar opções, né, para cargos e opções de quem poderia estar ocupando aquele cargo dentro dessa diversidade. Então, eu recebi tudo e agora, né, à medida que eu vou podendo contemplar, podendo fechar, porque um pede a mesma secretaria do outro, não, mas aqui eu não posso, porque aqui tem que ser uma mulher, não, aqui então não tem mulher para indicar. Então, esse é o exercício, e eu prefiro, né, eu faço essa metáfora do cubo mágico, eu não estou com o xadrez na mão, eu estou com o cubo mágico. Fica assim. Né? Então, tem uns meninos aí no concurso internacional que eles fazem, que fazem em 6 segundos o cubo mágico. Eu nunca consegui fechar aquelas pontas todas. Mas eles fazem em 6 segundos, fazem de vendados, mas o que é? É matemática. Né? É tantas voltas aqui, tantas voltas ali, e o troço fecha. Política não é matemática. Então, é um cubo mágico que tem que ser tratado com democracia. Né? Então, é mais difícil. Mas eu prefiro que demore, né? Não que demore, mas eu prefiro que esteja bem assentado para cada lado, para que a gente possa chegar a este perfil que nós queremos imprimir para a prefeitura. É diverso mesmo, o Marrone se comprometeu com isso, está diverso, é um governo de frente ampla, é um governo de união, né, e a responsabilidade técnica está colocada ali. É óbvio, né, que essa pessoa que faz uma crítica, outra pessoa que vai fazer uma crítica a este ou aquele que foi nomeado, né, às vezes tem interesse por trás, outras vezes não, é só uma questão de entendimento mesmo. Olha, aquela pessoa seria melhor. Eu tenho
27 secretários da minha cabeça. Se dependesse do prefeito, eu já tinha feito a minha lista e nomeado todos, porque eu conheço essa cidade, conheço as pessoas, conheço as instituições, sei o que representa, o que tem de capacidade, etc, etc. Mas não é a minha única e exclusiva vontade. Eu tenho todas as secretarias e sou eu que tenho que, né, abrir mão, né, deste poder de nomear para uma composição democrática. Então, é esse o processo que a gente está fazendo aqui. E o senhor também chegou a dizer, né, que uma das dificuldades também foi a questão de remuneração, né, desses secretários, em virtude da lei agora que suspendeu esses aumentos, tanto do Executivo quanto do Legislativo. Sim. Foi um dificultador? Ele é um dificultador, né? Imagina que hoje a defasagem que a prefeitura tem em relação ao mercado, em relação às instituições públicas, é muito grande. Não é só nos servidores, também nos cargos de capacidade técnica para ser secretário, né? Secretário da Prefeitura de Pelotas. Quer dizer, não é, né, sem demérito nenhuma para outra secretaria, mas tem município que funciona com um secretário, 2 secretários, 3 secretários, né? Aqui é impossível, tamanho que é o desafio dessas secretarias. Então, assim, o pessoal da Universidade Católica, da Universidade Federal, da Embrapa, do Instituto Federal, é muito difícil, porque, né, não tem como pagar esta remuneração, né, porque toda cedência é assim, né? O órgão que cede e a prefeitura paga o salário do cedido, né? Tem que ter indenização, essa é a regra nacional. Não tem esse negócio de eu vou trazer de outros órgãos públicos, vou fazer uma prefeitura sem pagar nada, né? Então, para evitar esse tipo de coisa, as cedências são indenizáveis. E se o sujeito ganhar lá 15 mil e o salário da prefeitura é 11, né? Em que pese ter um plus ali, que eu posso pagar 50% a mais, mas mesmo assim é muito difícil. Então, nós estamos aguardando a decisão judicial, etc., né? Esse questionamento sobre... Mas os secretários que eu convidei, os secretários que concordaram, já vão ter prejuízo, mas preferem, né, ser secretário municipal. Prefeito, qual é a sua visão da relação da prefeitura com a Câmara? O último ano foi bem conturbado, assim, né, da gestão municipal com o legislativo agora com novos nomes, alguns novos, não tantos novos, né? Uhum. Mas como é que o senhor pretende trabalhar junto com o legislativo? Lembrando que o senhor fala aí desde o início da nossa conversa, e a gente sabe disso, que o senhor é uma pessoa de diálogo. Sim. Então, como vai ser começar uma administração nova depois de 12 longos anos, né, com a casa que está formada? Olha, eu governei, né, de 2001 a 2004 com minoria na Câmara. Nunca tive maioria, né? Via de regra, é difícil um prefeito ter maioria, sair com maioria da eleição. Muito difícil, principalmente em grandes centros, etc. Então, né, é evidente que tem que ter disposição de vereadores ou de partidos que estão na Câmara para compor junto com o governo, participar do governo, tem suas pautas específicas, enfim. E esse exercício que nós estamos fazendo. Mas eu vou tratar como sempre tratei, com independência, com respeito e muita conversa, né? Eu acho que a gente pode, frente a um impasse, né, a gente pode sempre construir o mínimo de consenso e deixar os dissensos para depois e ir avançando naquilo que se tem consenso, porque tudo diz respeito à cidade e à vida das pessoas. Nada é do interesse pessoal do prefeito, não deve ser, e nada deve ser do interesse pessoal dos vereadores. Esta é a função dos agentes públicos, nós temos que responder, fazer entregas à comunidade. E para isso precisa de leis, para isso precisa de debate, para isso precisa de mediação e diálogo político. Eu pretendo fazer assim. O senhor deve contar com os vereadores da coligação, inclusive para uma possível liderança do governo? Sim, sim, sim. Jurandir é um nome que está na transição, né, esteve junto na coordenação de campanha, é um nome que pode estar aí na liderança da Câmara, ou o senhor pretende trazer ele para uma secretaria?
Ele pode qualquer coisa no nosso governo, qualquer secretaria, pode ser líder do governo, né? Mas isso não está ainda assentado, até porque tem um diálogo grande, né, com a Câmara de Vereadores, com outros partidos. E as estratégias de alinhamento, né, com o governo do Estado e principalmente com o governo federal? O governo federal já está em pleno... Está em casa. Não, estou em pleno processo, né, Como é que foi essas reuniões lá em Brasília, os primeiros contatos? Assim, primeiro, ver o que nós temos prazo para que não percamos nenhuma ação da reconstrução, dos recursos da Defesa Civil, etc., disso que ainda não aconteceu. Então, essa é a primeira coisa. Dos projetos do Monumenta, os projetos da cultura, da Lei Rouanet, que tem prazos, etc., tal, que nós temos que encaminhar até o fim do ano. Na saúde, na nossa conversa com o Ministério da Saúde foi: nós queremos mais especialidade, nós queremos 2 UPAs, né, para que a gente possa vencer. E recursos livres para o mutirão, né, de cirurgias e exames, para a gente vencer essas filas que nós temos aí. Então, essa foi a nossa conversa com o Ministério da Saúde. Com a Embratur e o SEBRAE. Né, que foi por que Embratur e Sebrae? Porque o Sebrae ele tem ações no microturismo, quer dizer, local, regional, e junto com a Embratur ele faz turismo internacional, né? E nós aqui queremos estabelecer na metade sul, entre Rio Grande, Pelotas, Bagé, a nossa fronteira, né, estabelecer um turismo internacional com o Mercosul em primeiro lugar, com os nossos vizinhos que já vêm aqui espontaneamente, mas que nós temos que incrementar os nossos produtos turísticos, nossos pacotes turísticos. E a Embratur só entra se for internacional. Então a Embratur entra com a inteligência, entra com a articulação, entra com as possibilidades, por exemplo, de uma demanda que eu fiz para a Embratur é possível que a Embratur possa mexer nas rotas dos grandes cruzeiros e tem entrada em Rio Grande, que traz 4, 6 mil pessoas e que possa ter um turismo atrelado a isso para o navio em tal 2 dias, 3 dias, e que possa ter, né, o centro histórico de Rio Grande para visitar, mas tem que arrumar o centro histórico de Pelotas, que possa ver o outro que é turismo de ambiental, possa estar na Lagoa do Peixe, possa ver Taim, os molhos da Barra, a Praia do Cassino, quer dizer, esses atrativos naturais que nós temos aqui combinam muito com o Uruguai, que se dedica ao turismo, né, Uruguai natural, como eles colocam na propaganda. Então, começar um programa forte com o Mercosul, com o financiamento do SEBRAE e inteligência, né, da Embratur, e o SEBRAE trabalhando os produtos locais, a capacitação, a formação, o marketing, etc. Tudo isso, né, o SEBRAE tem inteligência, contrata consultores e pode nos aportar esses recursos. Então, assim, lá já combinamos, estava eu, Mainardi e a prefeita Darlene, né, nesse circuito que é de maior monta. É claro que nós vamos ter, né, todo o apoio do SEBRAE, por exemplo, nosso turismo rural, nosso turismo de evento, na cidade. Né? Sim. Prefeito, em algum momento, eu sei que é muito cedo a gente conversar sobre isso, os projetos, as próprias pastas ainda estão se estruturando, mas o senhor pensa em algum momento do seu governo, o senhor ter um dia específico no mês ou a cada 2 meses para parar, deixar o Paço Municipal e ir lá no bairro conversar com a população, ou abrir o Paço Municipal para a população conversar com o senhor, ter esse momento de contato com aqueles que na verdade são cidadãos? Eu acho que a melhor política que a gente pode fazer é quando a gente for discutir orçamento. Entendeu? Ir lá, fazer um processo de consulta, né, como a gente fez o orçamento participativo, para que as pessoas possam expressar suas demandas coletivamente, em cada bairro, em cada região da cidade, porque quando se trata, né,
de investimentos para o futuro daquela comunidade, ela se interessa, ela participa, etc. E eu vou ser um prefeito que vou estar na rua permanentemente, né, como tenho estado até aqui nessa transição, nas entidades, né, nos sindicatos, como eu tenho conversado, almoço, etc., para que a gente possa ir ampliando esse diálogo. Eu sou da rua. Na verdade, prefeito, esse questionamento, ele mais é até uma forma da gente falar de quantas pessoas às vezes não gostam de participar, mas gostam de reclamar. Né? Porque nós somos moradores da cidade, todo mundo, o senhor mesmo acabou de dizer o que lhe incomoda, né? Mas na hora de participar, e política é isso, né? Política é a gente participar da vida da cidade onde a gente mora, apontando problemas, fazendo escolhas, mas também ajudando nas soluções. Então, quando eu lhe pergunto isso, é para também a gente começar a criar uma cultura, uma educação de participação das pessoas nos processos da cidade. E não só ficar cobrando do governo. É mais ou menos esse pensamento. Assim. Sim, nós temos uma participação bastante alargada através dos conselhos, né? Conselho de saúde, 14 conselhos nós temos na cidade, para todas as áreas. Então, é um canal de participação, mas é um canal de representação, porque o conselheiro representa, foi eleito por alguma comunidade, por algum sindicato, alguma coisa. Então, a participação direta das pessoas na reclamação, nós vamos ter ouvidos bem atentos, vamos ter canais para as pessoas expressarem. Isso é importante. Né? E eu tenho dito, nós temos que tirar a prefeitura do século XX, analógica do século XX, e trazer para uma prefeitura não mais só digital, mas IA. Né? Porque essas são as melhores ferramentas que a gente tem hoje. Então, para dar fluidez às pessoas poderem fazer as suas demandas e terem as suas respostas, que é importante que tenha as suas respostas, né? E procurar um serviço e conseguir fazer, executar. Hoje, se tu pegar o teu celular aqui agora, sentar aqui, eu quero pagar minha conta de telefone, minha conta da internet, é 3 cliques que tu consegue pagar. Se eu quero pagar a conta da prefeitura, do meu IPTU, que eu não paguei na data que estava atrasado, acabou, gente. Vai ter que ir lá implorar para pagar. Entendeu? Então, são detalhes, mas são detalhes que incomodam. Outro dia eu falei um outro detalhe que ocorreu comigo, para exemplificar como o serviço público pode atrapalhar a vida das pessoas. Eu fui fazer uma renovação da minha licença lá do barco, né? E passei para o meu despachante, ele me mandou uma procuração para me assinar. Eu assinei no Gov, minha assinatura eletrônica, reconhecida por todo mundo. Né? Qualquer coisa reconhece a minha assinatura. A Marinha do Brasil não reconhece a minha assinatura eletrônica, pediu para eu fazer de próprio punho, ir no cartório, registrar, entendeu? E é o próprio governo. Exatamente. E é o próprio governo. Então, isso se dá também no micro, né? Se dá no governo local, né? De não comunicar uma coisa com a outra. Eu posso fazer uma coisa aqui por meio digital, aqui eu não posso fazer. Então, isso nós temos que trazer a prefeitura do século XX para o século XXI e já com a tecnologia de ponta. Não vamos ter nem tempo de passar pelas intermediárias. É verdade. Prefeito, a gente abriu essa série conversando com o reitor aqui da UCEPEL, né? Entre os assuntos, esteve a parceria com a gestão municipal, principalmente na área da saúde, né? O senhor já teve aqui uma reunião, uma manhã, conversando com o reitor. Tem planos alinhados aí para manter ou mesmo expandir essa parceria? Eu vim pedir apoio para o reitor, que eu tenho pedido para toda a cidade. Nós precisamos nos unir, e o reitor, né, sabe disso, concorda comigo, que Pelotas é uma cidade vocacionada para vencer o tema do SUS. E nós temos na Universidade Católica um grande apoio no Sistema Único de Saúde Público. Né? Então, eu preciso da Universidade Católica, vim aqui, reitor, lhe pedir o apoio para a gente trabalhar junto,
com certeza, disse o reitor, porque nós já trabalhamos juntos, nós já nos conhecemos, né? Então eu penso que a Católica vai dar uma grande contribuição, não só na área da saúde, né? E ele disse, não só na área da saúde, mas de tecnologia, o que tu precisar, o que a Prefeitura de Pelotas, não é o Marrone, o que a Prefeitura de Pelotas precisar, a Universidade Católica sempre esteve e sempre estará, né, ao lado da comunidade. Eu fiquei muito feliz, muito satisfeito. Prefeito, amado ou odiado, sempre o prefeito é o mais lembrado pela população de uma cidade. Para reclamar, como eu acabei de falar, para elogiar. Ser prefeito pela segunda vez da mesma cidade pode causar um misto aí de orgulho, de certeza que o povo confiou, mas também traz uma responsabilidade gigante. Qual é o seu porto seguro, prefeito? O que lhe ajuda a ter essa força? Família, religião? O que lhe ajuda a lidar com um misto de emoções? A Miriam. Oh. Sem dúvida, né? Assim, a minha vida com a Miriam, né? Nós começamos a namorar quando nós tínhamos 15 anos. Depois eu me formei na escola com 18 anos, na escola técnica na época, e fui trabalhar fora. E a gente teve uma licença sabática. Enfim, né? Sim. Mas eu era muito apaixonado, eu mandava uma carta por dia para ela. Claro, imagina, eu jovem, fora de Pelotas, sem mãe, sem pai, sem namorada, né, trabalhando e tal, e eu tinha muita saudade de carta, até tem um carteiro que brinca comigo. Pô, tu me dava um trabalho, tu me dava um trabalho, todo dia eu tinha que entregar carta, e pior, né, tu não recebia a carta de volta, porque eu nunca via a carta de volta, dizia do carteiro, e é verdade, eu me escrevia pouco, mas enfim, e depois eu voltei para Pelotas, fizemos pré-vestibular junto, fizemos católica junto, trabalhamos na federal junto, no movimento sindical, na política, deputado, ela deputada, vereadora. Então, a minha vida, né, pessoal, com a minha família, é um apoio muito grande que eu tenho, mas também na política, a Miriam sempre foi assim a minha confidente fiel, com quem eu troco as ideias, ela influencia muito no meu jeito, no meu pensamento, e eu no dela. Então, às vezes eu brinco com o pessoal, quando eu penso alguma coisa, ela já me olha atravessado. Já se conhece. De tal a sinergia que a gente tem. Então, meu porto seguro é a minha. Que bom, prefeito, mas a gente sabe também que ele tem toda uma história, e agora eu abro o espaço aqui maior para o Marcelo no esporte. Né, Marcelo? É verdade, né, prefeito? O senhor volta, né, 2025, no ano que a gente retorna, né, o maior clássico do interior do estado, emoção, e volta aí aos estádios, né? Como é que o senhor vê aí? Qual a sua expectativa? Né, eu estava torcendo, né, para o Pelotas voltar, porque sem Brapel a vida fica muito monótona, né? Eu ouvi agora aqui muito assim, ó, bem baixinho, mentira, não estava. Não. Não, gente, eu gosto de futebol, adoro a arte do futebol, a jogada bonita. Joguei muita bola, mas mais porque eu era amigo da turma. Nem era dono da bola, mas eu era muito amigo de todo mundo, e eles me botavam para jogar, porque eu não jogava nada, né? Nunca, eles me chamavam de Avenida Fernando Marrone, que eu jogava na lateral e passava tudo. Mas, enfim, eu sempre estava com a turma, né? Eu sempre fui muito da turma e tal. Na escola, eu era diretor de esportes no Grêmio naquela época, né? Eu gostava de esporte, daquela coisa toda. E a escola técnica era assim uma escola de tempo integral, de fato, federal, com tudo. Tu podia escolher todos os esportes de ginásio, tu podia escolher atletismo, tu podia escolher ginástica, né, de aparelhos, tu podia tocar na banda, tu podia ter coral, tu podia ter CTG, tu podia ter teatro, tudo tinha dentro da escola, mas tu tinha que te dedicar a alguma coisa. Eu gostava da banda, tocava na banda, e gostava muito de esporte, né? Então, a minha vida ligada ao esporte sempre foi. Hoje, infelizmente, não tenho joelho para correr, gosto de bola, mas gosto muito de ver futebol. Mas a gente vai ver o prefeito no estádio. No Brapel a gente vai ver. Mas sempre estou lá, né? No estádio eu sempre estou. Miriam, torcedora do Pelotas, o senhor torcedor do Brasil. Isso. O senhor nos confidenciava que... Por que eu sou pelotense? Por que o senhor é pelotense? Então, tem a ver com Pelotas também?
Tem a ver com Pelotas. Eu sou pelotense porque meu avô tinha segundo ele me contava, tinha uma tradição na família, eram muitos, 11 irmãos, filhos de imigrantes, e quando fazia 18 anos recebia um salário mínimo e tchau, não tem mais vínculo com a família, né? Cultura alemã, assim e tal. E ele jogava na Sociedade Campineira, que é o primeiro time da Sociedade Campineira, que depois virou, né, o Palmeiras, né, era de 1907, e o Pelotas é de 1913, então aqui já tinha futebol. E quando ele fez essa ruptura para sair de casa, tinha um amigo dele que tinha vindo para Pelotas e jogava no Pelotas, né? E dizia para ele, aqui é uma cidade maravilhosa, uma cidade muito desenvolvida, muito culta. Imagina, 1900, né? E era o auge da economia da cidade, etc. E ele veio, né? Mas para jogar no time tinha que ter alguém que bancasse, porque naquela época não era assim, né? Tinha que ter um sócio patrocinador que botava o Marcelo para jogar. E botou o Roberto para jogar no time. E ele jogou de 1907 a 1914. E eu tenho lá as medalhinhas dele, e tinha muito jogo aqui com o Uruguai, com a Argentina, campeão de torneio não sei o que e tal. E o doutor Moura, né, era dentista e bancava ele. E levou ele para o consultório dele, para trabalhar no consultório, e levou ele para a faculdade. E ele se formou dentista através do futebol. E é por isso que eu sou de Pelotas, por conta do Pelotas. Legal. Mas eu sou Brasil. Eu sabia que no final... Mas aí é isso, né? Depois o pai é Brasil. Bom, leva pro jogo, etc. Aquela coisa, bom, né? Aí não tem saída. Mas aí ele tem um neto que não é nem Brasil nem Pelotas. Ah, meu neto. A Otávia, né, tem um filho com um carioca, né? E o carioca é daqueles doentes pelo Botafogo. E quando o Piquet, logo que nasceu, dava uma camisetinha, né, aquela coisa, eu digo, não faz isso com o meu neto, coitadinho, nunca vai ganhar nada na vida, vai torcer para o Botafogo, vai ser um frustrado que nem tu, que nunca ganhou um título, eu dizia para ele, brincando, né? E agora não é que já... Agora ele foi para a escola, ele mora em Florianópolis, ele foi para a escola com a camisa do Botafogo, depois que o Botafogo ganhou. No outro dia tinha um menino e uma menina com a camisa do Botafogo, que também era o Botafogo. Eu digo, o Botafogo estava escondido, agora está aparecendo. As estrelas solitárias estão se multiplicando. Né? Prefeito, uma palavra para 2024. Esperança. Não, uma palavra para o ano agora, que não terminou ainda, 2024, é esperança. 24. Esperança ou o senhor quer trocar? Para 24? Desse ano que está terminando. Felicidade. E para 2025? Esperança. Tá bem, então a gente chega ao fim da nossa conversa. Acho que vamos ter muitas outras ao longo do próximo ano. Muito obrigada pela sua participação aqui no Bom Dia RU. Os microfones da Rádio Universidade e a Universidade Católica de Pelotas sempre de portas abertas para o senhor. Muito obrigado. Vou aproveitar essa oportunidade, agradecer mais uma vez ao povo de Pelotas que nos elegeu, pedir a confiança daqueles que votaram, né, noutra candidatura, que tenham tranquilidade, que tenham confiança, que nós vamos fazer um governo para todos, um governo de união, de reconstrução, desejar já um bom Natal e um bom Ano Novo para todos e muita esperança para o ano de 2025. Tá certo, tá aí. Prefeito Fernando Marrone conosco aqui nas nossas entrevistas especiais do Bom Dia Rio.